Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Coprelcast, o podcast da nossa cooperativa. E hoje nós vamos nos aprofundar um pouquinho nas histórias coprelianas. A gente tem falado já há um tempo sobre isso, que em 2028 a Coprel completa 60 anos. Então a gente está aprofundando as histórias coprelianas. Quem tem uma história com a Coprel, uma memória especial com a Coprel, seja de agora ou seja de antigamente, isso tanto para cooperantes, clientes, mas também colaboradores. E para a gente falar sobre essas histórias hoje, recebemos no nosso podcast a Rafaela Santos, que é comercial da Coprel Telecom aqui no município de Ibirubá. Rafa, seja muito bem-vinda ao teu primeiro podcast, tudo bem? Tudo bem, Eugênia, que prazer, estou muito feliz em poder estar participando, né? É uma alegria imensa poder compartilhar histórias e falar da Coprel. Perfeito. Rafa, me conta então como que iniciou a tua trajetória. Eu quero que hoje seja uma edição leve, né? Que a gente possa se aprofundar um pouco mais na tua vida como profissional, né? Como pessoa e tudo junto, né? Na verdade, porque isso não é separado. Então, como que iniciou a tua trajetória aqui? Em que ano? Faz quanto tempo? Me conta tudo. Perfeito. Então, eu já estou na Coprel há 2 anos e pouquinho, que a gente costuma falar, né? Então, foi para mim, eu falo para todo mundo, Eugênia, que quando eu recebi a ligação da Betina, principalmente, eu não consegui responder ela. Eu larguei o celular e eu estava sentada na cama estudando e eu só me arrastei até o final da cama e me ajoelhei e falei, muito obrigada. Eu não conseguia falar, eu não conseguia responder, porque foi uma alegria muito grande. É uma coisa que a Rafa lá de trás, eu sempre quis fazer parte. Então, quando ela recebia a ligação, para mim foi uma alegria imensa. Eu só me arrumei e vim. Cheguei aqui, eu disse pra Betina, eu aceito, eu quero vir e deu certo, aqui estou. Que coisa boa. E o que compõe a tua função? O que tu faz na tua rotina, de segunda a sexta, como é que funciona? Perfeito. A nossa rotina hoje no comercial ela é muito dinâmica. Então, hoje eu posso estar numa empresa pequena, saio de manhã numa empresa, vou visitar um cooperante no interior, e aí no outro dia eu já estou numa empresa maior. Então, o nosso dia a dia ele é muito... cada dia é um dia, a gente gosta de falar, né? Então, a gente vai fazendo os atendimentos aos cooperantes, às empresas, os empresários da nossa região aqui, e é mais ou menos isso. A gente ir até eles, entender a demanda e conversar, né? Saber buscar sempre a melhor solução para resolver o problema deles. Então, a atividade comercial é muito baseada no relacionamento com as pessoas, né? Tu conversa com muitas pessoas. E um dos motivos até da gente fazer esse podcast é porque a gente tem visto, Rafa, há muito tempo já, que a tua energia contribui muito para esse ambiente, né? Tu é uma pessoa que tem uma energia muito lá em cima, né? Tem prazer de fazer o que tu faz. E as pessoas notam isso, né? Então, fala um pouquinho mais sobre esse teu prazer em conviver com as pessoas, conversar com as pessoas. Eu acho que a Rafaela, profissional e pessoal, é a Rafaela que gosta de pessoas. Eu gosto de conversar, eu gosto de ouvir a história sobre a vida das pessoas, do que os cooperantes criam, né? Dos bichinhos que eles têm lá atrás da casa, do que eles têm na horta deles. Então, eu gosto disso, eu gosto de pessoas, de entender, assim, e conversar comigo mesmo, né? Então, a gente fala que vendedor hoje tem que falar, ouvir mais do que falar. Para mim é muito difícil, porque ao mesmo tempo a gente está conversando ali e eu também tenho que falar para entender, eu quero perguntar. Então, eu gosto de pessoas. Que bom. Isso faz toda a diferença, né? Porque mesmo que a gente trabalhe com uma parte técnica, a gente também precisa entender de pessoas. E, na verdade, eu acredito, e não só pela minha opinião, mas a gente sabe que isso é comprovado, né? Essa habilidade de lidar com as pessoas, de saber ouvir, principalmente, faz toda a diferença no mercado de trabalho, né? Então, tu é responsável por levar essa solução da internet, né? Da Coprel Telecom para essas pessoas que precisam de mais conexão, de mais velocidade. O teu trabalho é mais direcionado para a cidade ou para o interior, ou tu abrange os dois? Hoje, o que acontece, Eugênia? Então, eu atendo hoje o CNPJ, né? Então, de Ibirubá, as cidades Fortaleza dos Valos, 15 de novembro. Então, eu sempre gosto de falar que eu vou até Boa Vista do INCRA e até Saldanha Marinho, ali, Ceuba, Saldanha Marinho. Mas o que ocorre? Hoje a gente tem uma conexão muito boa com todos os setores e com os nossos cooperantes. E aí, por mais que o meu trabalho seja mais direcionado a CNPJ, no dia a dia a gente vai recebendo indicações.
né? Então, acontece muito. É um colega da energia que está lá na frente trocando um poste, que me manda mensagem: Rafa, o cooperante veio aqui e quer saber sobre a internet. Tu pode vir aqui, né? Então, e como eu sempre gosto de falar que a gente todos trabalham juntos, né? De todos os setores. E é muito legal porque realmente vem de todos os setores indicações. E além daqui, a gente tem os nossos terceirizados da Coprel, que eles também. Então, é eles que a gente vai vender um projeto no interior, é eles que estão passando a fibra lá, às vezes no meio das plantações, e aí os clientes vão até eles, perguntam e eles me indicam, né? Então, ao mesmo tempo que eu sou focada no CNPJ, ainda, às vezes, eu me encontro indo fazer visita e conversando, porque realmente vem a demanda e eu gosto, é algo que eu gosto. E é difícil, assim, eu dizer, olha, não vou poder ir, porque eu quero. É uma coisa, como eu gosto de fazer, é uma coisa que me anima aí, entende? Exato. E a gente vê, às vezes, né, no teu Instagram, tu conta pra nós, compartilha com a gente, que eu acho muito legal, acho que é uma das melhores partes, na verdade, de conviver com tantas pessoas diferentes e ter um relacionamento próximo, né? Aqui no interior é muito comum isso, a gente vai atender alguém e acaba ganhando alguma coisa. A gente vê isso em diversas profissões, seja um médico que ganha um mimo realmente do seu paciente, né, que mora no interior, que tem o próprio cultivo de frutas, de verduras, né? Enfim, eu vejo que tu ganha coisas dos cooperantes e clientes. Como é que funciona isso, Rafa? Como é que tu se depara ali com um presente uma vez por semana ou mais? Como é que funciona esse relacionamento? Eu diria uma coisa assim tão legal, porque eu não imaginava como que funcionava isso, né? E eu trabalhava em uma empresa fechada, eu gosto de falar pro pessoal. E hoje a gente sai para fora. Quando entra algum colega novo, eu sempre falo para eles, a gente precisa dar atenção até as pequenas coisas. E quando a gente está indo, às vezes, atender algum cooperante, uma empresa, se eu vejo algum animal, por exemplo, Virginia, seja qualquer bichinho que passa na frente do carro, um passarinho diferente que eu vejo, eu sempre agradeço, sabe? Porque o meu trabalho me proporciona ver isso. E é muito legal, eu gosto disso. E aí, quando eu chego nas propriedades, que aí realmente, hoje, eu gosto de falar que nunca é só uma venda. Porque a gente não pode só chegar, ser vendedores e chegar só focado na venda, em fechar contrato. A gente tem que ouvir para entender como resolver, né, o problema do nosso cliente. E aí, nessas conversas, assim, a gente já consegue entender o que ele está produzindo. Então, assim, Eugênia, eu gosto de falar muito, eu sou apaixonada por ovelha. E assim, de ler sobre ovelha e olhar documentários sobre ovelha. E aí, às vezes, eu chego e falo com o cooperante, nossa, você tem aquela ovelha que é a do futuro, aquela que a lã dela cai sozinha. Então, o nosso cooperante entende que a gente também se preocupa com o que ele está produzindo. Eu gosto de entender o porquê que ele está plantando uma canola. Entende? Então, é nessas conversas assim que às vezes acontece, deles perguntar, viu, você come abóbora? Come moranga? E aí eu, na hora, né? Eu falo, não, eu como e o meu nenê come também. Então, eu sou beneficiada, o Manuel também. E aí, quando a gente ganha, é uma alegria muito grande. Porque, além do cooperante receber a gente na casa deles, né? Porque eu sempre falo, a casa da gente é o nosso lar. É o nosso lar. E eles nos permitem isso, nos recebem, a gente toma chimarrão com eles. E ainda assim, eles, né, nos dão o que eles produzem. Então, é muito gratificante, Eugênia. É muito legal. Eu acho isso magnífico, porque realmente é a casa das pessoas. Por nos receberem ali, já é muito especial. A gente vai com todo cuidado, com todo respeito, né? Porque realmente é o espaço daquela pessoa e ela tá abrindo pra gente. Então, a gente observa isso em ti, né? Muito legal. E imagino que tu já deve ter feito muitos amigos, né? E as pessoas pegaram confiança em ti também durante essa trajetória. Tu tem isso, assim, com eles, por exemplo... Virou um amigo mesmo, assim, que tu já atendeu, já se aproximou da família, tem isso? Tem. Eugênia, assim, então, como eu vindo da minha licença maternidade há pouco tempo, durante ali a gestação, eu recebia muitas mensagens dos cooperantes. E aí, Rafa, já nasceu? Já sabe o que vai ser? Manda foto pra gente ver.
Então, durante toda a gestação e meu período que eu estava em casa, o pessoal mandava mensagem. E ali eu pensei, nossa, eu tô afastada. Durante esse tempo, às vezes eu acabei, né, nem tendo aquele contato, mas eles lembram de mim. E eu, assim, eu fiquei... A gente estava em casa e, querendo ou não, eu estava com atenção, depois que o Manel nasceu, voltada a ele. E aí recebeu uma mensagem que alguém lá lembrou que a Rafa estava esperando o Manuel, né? Perguntou se ele estava bem, pediu foto. Então é muito legal, entendeu? Eu fiquei assim esse período em casa, ao mesmo tempo que para mim foi difícil desacelerar. Foi gratificante em saber que os cooperantes ainda lembravam de mim. Porque, sendo bem sincero, né? Quando eu saí da licença, eu pensei, será que vão lembrar quando eu voltar? Será que vai ser a mesma coisa? E, graças a Deus, assim, foi muito, muito, muito leve tudo. Então, a gente acaba criando. E acontece muitos casos de quando a gente vai fazer uma visita, eles convidaram a gente para almoçar. Então, tu tá sentado na mesa com eles, com o neto deles, com o filho deles. Então, é uma confiança que a gente tem, né? Uma abertura. É muito legal, sabe? Então, acontece bastante. Essa é uma das tantas formas da Coprel fazer parte da vida das pessoas, né? Realmente não é só sobre o serviço, né? É sobre o contato, é a conexão com as pessoas, é o relacionamento, porque por sermos uma cooperativa, tudo isso faz diferença também, né? E me explica um pouquinho, Rafa, sobre a questão da maternidade, né? Porque foi uma jornada aí de muita alegria, né? Uma coisa nova na vida de vocês. Como que foi passar por isso, que é uma jornada tão intensa, imersa na Coprel também? Como é que foi isso? Eu tinha muito medo, né, da parte da maternidade, não me imaginava, né, sendo mãe. E eu falo para todo mundo que eu tive a gestação calma e tranquila, porque eu estava inserida em uma empresa que entendeu o nosso lado, que entende o lado da maternidade. Então, o meu gestor, ele me entendia, o Gabriel não deixava eu sair nas estradas, eu queria ir. Ele, Rafa, calma, né? Então, para mim foi difícil dar aquela pausa, entender que eu tinha agora que eu não poderia estar mais, né, fazendo 2, 3 visitas ao mesmo tempo, indo tanto para o interior. Então, mas a empresa me proporcionou uma calma muito grande. Então, eu sabia que às vezes tinha manhã, assim, que é aquela manhã que a gente tá tudo mais pesado, tá tudo um pouco mais lento. Mas eu entendia que em nenhum momento alguém ia me ligar e ia falar, Rafa, mas por que tu não tá fazendo isso, isso, isso? Né? E então foi muito tranquilo, eu consegui trabalhar até o final da minha gestação, tudo no meu tempo, né? Fiz algumas visitas ainda, devagarinho. Meu último evento foi em Jacuizinho, então, né? Foi uma distância um pouco maior. E ali foi o último evento, então eu disse, agora eu vou parar. Então, eu consegui ter essa calmaria, minha gestação foi tranquila, né? Então, eu não tinha também dores nem nada, foi muito tranquila. Mas, estando inserida aqui, me permitiu que fosse... deixa eu pensar uma palavra. Que fosse leve para ti. Que fosse leve, isso. Exato. E eu fico curiosa, assim, te ouvindo, né? A gente já imagina isso conversando contigo, mas é uma jornada intensa, mas também a gente passa por dificuldades, né? E eu admiro muito, assim, como tu leva as questões da tua vida, como tu chega ali na sala e tá sempre sorrindo, sempre com energia pra cima, né? Como que tu vê isso na tua vida? Passando por momentos que podem ser difíceis, mas ainda assim tu não se entrega, assim, sabe? Tu tá sempre pra cima e não, vamos resolver, vamos cuidar disso. Se a gente tem um problema, né? Até lembrei a última edição até do Coprelcast que foi com o Fábio Algaier, ele falou que o problema a gente já tem, então a gente já tem que estar focado na solução, né? Não dá pra ficar ruminando aquilo por muito tempo. Eu vejo que tu é uma pessoa assim, que tá na tua frente ali, tu tá buscando resolver. Como que tu vê isso? Mesmo que a vida da gente tenha altos e baixos, tu manter a tua energia assim pra contribuir com o lugar que tu trabalha? Eu acho, Eugênia, que eu acredito muito em energia, né? E como o Fábio falou, realmente o problema tá ali. Se eu me afundar ou ficar ainda mais estressada com aquilo, a cabeça quente não vai resolver. Então, hoje, eu falo que a Rafa lá de trás, a criança, a Rafa, voltada à minha história, a gente sempre vê, eu vim de um bairro, com mais irmãos, então a gente vai aprendendo a viver, tendo que solucionar alguma coisa aqui e outra ali. Então, para mim, sempre foi a solução vir primeiro. Eu vou resolver, eu vou atrás, para mim ficar tranquila.
Mas dentro disso também, Eugênia, acontece muito da gente querer resolver tudo. Resolver o mundo do outro, né? Então, eu demorei também muito tempo para aprender que tinha problemas que eu não vou conseguir resolver agora. E também não compete a mim resolver, né? Então, eu vou resolver o que está aqui, o que é possível, senão amanhã o sol vai nascer novamente. Então, eu vou muito nisso. Não deu para resolver hoje, amanhã o sol vai nascer novamente, a gente vai atrás e a gente vai resolver e deixar pronto, né? Então, eu acredito que isso é uma coisa, eu falo em casa bastante também, né? Que tá tudo certo, a gente vai passar por isso e tá tudo bem, acontece, a vida não é perfeita. A gente tem que fazer o que tem que ser feito, né? E é uma coisa, Eugênia, assim, que eu acho, para mim, é muito natural essa parte, sabe? E eu acho que a história da gente, o nosso passado, tudo vai se encaixando para mim, para a gente ser assim. Eu quero passar isso para o meu filho também, que a gente precisa resolver. Sim, a gente nota também que ele já veio com esse temperamento, porque é uma criança muito feliz, né? A gente sempre fala sobre isso. E para nós, assim, eu como colaboradora, né, junto contigo, todas nós que convivemos contigo, é muito legal saber que tantas coisas se conversam, assim, né? O teu lado mais energético, assim, ajuda tanto no teu trabalho, né? E imagino que isso também faça muita diferença ali no relacionamento com as pessoas, né? Porque tu tá levando uma solução para elas, mas às vezes aquela pessoa, aquele cliente, aquele cooperante precisa resolver algum problema em relação à conexão dentro de casa, à internet, ou não pega sinal em algum lugar, tem um problema ali acontecendo por conta da estrutura e tu tem que ajudar ele a resolver. Então essa visão mais otimista acaba facilitando as coisas, porque a gente vê ao longo da jornada de trabalho, que o que as pessoas querem, a dor que a gente precisa resolver no cliente, no cooperante, é ele sentir essa confiança, né, e sentir que vai ser resolvido, que a gente vai estar cuidando do problema dele, né, então isso é importante. E Rafa, que conselho que tu diria para alguém que está nos acompanhando agora, que trabalha com vendas, que trabalha com essa parte comercial e lide muito com as pessoas? Que conselho que tu diria você como vendedora, né, como comercial da Cooperl Telecom? Eu sempre falo que cada cliente é único, né? Então, a gente precisa ser leal ao que a gente entrega, né? Mas também ter sempre a transparência, né? Então, chegar, entender o que está ocorrendo e ser transparente. Por mais que, às vezes, o problema do cliente, tem muitas vezes que acontece que não é nossa culpa. Acontece, mas não custa a gente explicar para ele como que resolve. Olha, não é com a Cooperl essa parte, mas se você baixar tal aplicativo, fazer desta maneira, vai dar certo, né? Então, a transparência, eu acho que hoje na venda, ele é algo muito importante. Até porque a gente não está só vendendo um serviço, a gente está falando sobre a estrutura familiar dele, sobre uma fatura que é uma dívida a mais que ele vai fazer por mês, vamos supor, né? É algo que mexe com a renda dele. Então, não é só chegar a vender sem entender. É uma coisa assim que hoje na venda, ser próximo é muito importante. Como Cooperl hoje, o nosso diferencial maior, hoje a gente tem esse atendimento humano, né? Esse calor humano. Falando da energia, por exemplo, a gente chega nas residências, eles sabem o nome dos nossos eletricistas. Sabe de quem vai lá tirar a leitura, de que família eles são. Então, isso é a proximidade, isso é a Cooperl, né? Estar próxima é ligar no 116 e falar com o atendente. Então, a nossa história, a nossa estrutura é isso, é voltado às pessoas. E a gente, quanto vendedor, a gente também precisa estar alinhado a isso, né? E, por exemplo, eu vou vender, vai um técnico nosso lá fazer a instalação. Às vezes, tem casos que a gente vende pelo celular, mas o nosso técnico vai ter que entrar na casa do nosso cliente. Então, tudo envolve pessoas e tudo envolve relacionamento. E, principalmente, acima de tudo, o respeito. Respeito ao nosso cliente, né? Então, é algo que hoje a venda nos proporciona isso, né? Estar nesse meio é algo que move o nosso dia a dia, né? Então, eu acredito que é isso. Ser leal ao que a gente vende e ter muita transparência com os nossos clientes. Que legal, é muito bom ouvir isso. E sabendo também dessa estrutura, né? A gente fica na nossa sede administrativa aqui, mas vocês lidam muito com o externo, né? O cliente, o cooperante, direto da fonte lá. E a gente tem, no meio dessa jornada,
trajetória, as reuniões nos municípios, Coprel na escola, eventos que a gente reúne essas pessoas que convivem com a Coprel, que utilizam a Coprel, os serviços. E eu vejo que tu participa de várias, né, reuniões aqui na região, que a gente convida, né, o comercial da Coprel Telecom para participar, para ter esse relacionamento ainda mais próximo com eles, né? O que tu vê nesses momentos, Rafa, que às vezes tem 100, 200 cooperantes, né, num salão, numa casa de cultura ali, aguardando para ver as informações da Coprel, né, para conhecer um pouco mais, para votar, né, nos seus conselheiros consultivos também, seus representantes no município. O que tu vê nesses momentos que tu vai lá e fala com as pessoas, participa? Como é que tu sente esse momento? Eu sinto que eu estou no meu chão, né? Eu sinto que eu estou no lugar onde eu deveria estar. Por que que eu te falo isso, Eugênia? Porque a parte que eu mais gosto é a parte de recepcionar eles. É de chegar e dar a mão para eles, falar boa tarde, brincar, perguntar da onde que cada um veio, né? E eu gosto muito desse contato com eles, porque significa que eles estão ali, eles saíram do conforto dos seus lares, né? Deixaram lá o seu tambo de leite para vir ouvir sobre a Coprel, para entender sobre a cooperativa que eles estão inseridos. Então, a parte que eu mais gosto é realmente ter o contato. Então, a gente explica também os nossos serviços, se coloca sempre à disposição. Então, no final de cada reunião, a gente tem, então, a parte que eles vêm tirar dúvida conosco. E é ali que a gente conversa, a gente vai entender o cenário de cada um. E eu gosto muito. A reunião hoje, para mim, é o contato direto da cooperativa com o cooperante, é a oportunidade de ouvir e ser ouvido, né? Então, a transparência, principalmente na parte das votações, eu acho lindo, né? Então, eu nunca tinha trabalhado numa cooperativa. E eu também não entendia como que funcionava. E aí, a primeira reunião que eu fui, que me deram a oportunidade de passar o chapéu e pegar o voto de cada um, eu achei lindo, né? E aí, e outra coisa muito legal é chegar e receber o cooperante com o seu neto, com o seu filho, né? E aí tu pergunta, mas moram juntos na mesma propriedade, se ajudam? E aí a gente vê ali acontecendo também a sucessão familiar, né? Então eu acho a reunião hoje é um dos eventos que eu mais gosto de fazer. Eu também compartilho desse sentimento, eu gosto muito de ver que eles levam a família, a gente pode conhecer tanta coisa ali, né, e também conta muito com vocês já te pedi algumas vezes, Rafa, conhece alguma família assim que a gente possa gravar, tu já me indicou, né, então a gente tem essa oportunidade de ver o nosso cooperante, nosso cliente ali mais de perto, né, não ficar só ali fechado nas nossas demandas, né, isso é muito importante. Outra coisa que o Fábio também falou, né, foi um podcast bem inspirador realmente, porque ele disse que, olha, realmente não é só o objetivo ali, a gente não pode ficar fechado imaginando que tem que dar conta daquelas tarefas ali, uma planilha para preencher, alguma coisa para alimentar ali. Não, é uma pessoa que está na tua frente, né? Então faz toda a diferença. E Rafa, pra gente ir se encaminhando para nossa finalização do podcast, tu lembra de alguma história, alguma coisa que tu queira contar em relação à Coprel, assim, o que mais te marcou em toda essa trajetória que envolva um atendimento a um cliente, a um cooperante, um momento que tu não esperava? Qual que é a tua melhor memória dessa trajetória? Eu acho, Eugênia, assim, ó, que é uma história que me vem muito na mente, que é algo que me emocionou, que eu cheguei em casa contando pro meu marido sobre isso e liguei para minha mãe para contar também. Foi uma vez que eu fui vender internet numa comunidade um pouco mais afastada, porque hoje a internet é um item essencial para o nosso dia a dia. Então, eu cheguei lá na casa dos cooperantes e eles me explicaram, chegando na propriedade, que eles fizeram um puxado. Eles ainda não tinham conseguido construir a casa deles mesmo. Então, eles viviam num ônibus e eles tinham feito um puxado com uma lona. E aí, eu vi, eles estavam meio sem jeito de me convidar para entrar. E aí foi que eu entrei, então, na história que a gente sempre encontra um semelhante da gente. E eu contei para eles que durante alguns anos da minha vida, da minha infância, eu e a minha família, a gente morou numa barraquinha de lona, né? Então, que a gente também era uma cama do lado do outro, na frente era um fogão. Então, a gente passou por um momento quase igual ao deles ali. Pra gente, enquanto isso, pra gente conseguir construir a nossa casa, né? Pra cada um ter o seu quarto, por exemplo. Então, quando eu cheguei na casa deles e vi, era 2 crianças, igual eu e a minha irmã, 2 pequenos, tinha os cachorrinhos igual a gente tinha, né? O pai e a mãe lutando. Então, eles saem de manhã, trabalham, voltam à tardinha. Eram pessoas assim que eles estão batalhando pra construir o lar deles, né? E aí, quando eu falei isso, eu vi assim que
foi um momento, assim, que... Olha, muito emocionante para mim, gente. Muito emocionante. Porque aí eles, não, tranquilo. Então eu entrei na casa deles, eu sentei, eu expliquei sobre a nossa internet, como que funcionava, né? Então a gente escolheu um pacote. E aí nesse meio tempo a gente estava trocando experiência, né? Eu contando o que a gente faz, hoje o que a minha mãe faz, como que foi esse período pra gente, né? Então eu expliquei que a minha mãe e meu pai, eles não baixaram a cabeça. Eles continuaram, né? A gente batalhou e deu certo, a gente construiu a nossa casa, né? E então, para mim, eu acho que de todos os atendimentos, assim, esse é um que me marcou muito, Eugênia, porque além da Rafa vendedora, eu pude falar da Rafa lá de antigamente, da infância da Rafa, que se encaixou ali e a gente conseguiu ter, né, aquele papo legal e realmente falar sobre a realidade, né? Porque não é só de grandes propriedades, grandes empresas, né? Grandes, todos grandes que a gente faz. É também a gente atender, né, o pessoal que está afastado para levar a nossa conexão. Então foi muito gratificante para mim, gente. Exato, isso explica a importância da nossa comunicação, do jeito que a gente fala com as pessoas, ele ser uno, né? Ele ser uma coisa só, ele ser simples, né? Porque são muitas pessoas que vão estar conversando com a gente, né? São muitas pessoas que vão estar consumindo, né? Vão estar utilizando os serviços da Coprel, então a gente é de igual para igual, né? Nessa jornada não somos diferentes, né? E a gente atende variados públicos e é importante que a gente se mantenha realmente, como tu falou, leal ao que a gente acredita, ao que a gente está fazendo, né? E a importância de tu acreditar naquilo que tu tá vendendo, né? Eu acho que isso é o primordial, assim, também para um vendedor. E, Rafa, pra gente finalizar, o que te motiva hoje, né? E o que tu quer daqui para frente? O que tu pensa, assim, nessa função que tu tá hoje? O que tu ainda quer realizar? Como é que é? O que me motiva hoje é meu filho, Eugênia. Então, em geral, hoje o que me motiva, o que eu faço, eu levantar da cama de manhã e batalhar, baixar a cabeça e trabalhar, hoje é meu filho, né? Então, porque eu trabalho para a gente conseguir, né? Então, estar com ele, ter momentos legais, criar memórias para ele. Então, hoje a minha maior motivação é isso. E no futuro, então, eu desejo poder compartilhar de mais momentos, conhecer mais gente, conhecer mais histórias, visitar novos lugares, né? Porque cada visita é um conhecimento, é um lugar que a gente vai conhecendo, é uma trajetória diferente. Então, eu espero que continue dessa maneira, né? Que eu possa ver cada dia novas paisagens bonitas, né? Como a gente vê no nosso dia a dia. E eu acho que é isso, a gente ser ainda mais cooperativo, poder um ajudar o outro. Então, para mim, eu acredito, Eugênia, assim, que eu não falo em nada de bens nessa parte, porque o que a gente pode ser grato está no nosso dia, às vezes está do lado e a gente acaba não dando atenção. Então, para mim, é isso. A gente dar atenção às pequenas coisas, prestar atenção aos detalhes e ser grato sempre. Perfeito. Rafa, eu passei a maior parte desse podcast, assim, realmente até admirando, né, e feliz por estar tendo essa conversa e a gente está registrando tudo isso no Coprelcast, né, porque é importante também, isso também faz parte do que é ser Coprel, né, as pessoas são muito importantes para esse negócio, para essa cooperativa, né, então é muito bom poder compartilhar essas histórias e estar evidenciando esse momento que as pessoas estão vivendo as suas vidas junto com a Coprel, né, então tudo faz parte de uma coisa só, é muito legal poder estar compartilhando esse momento contigo também e conviver contigo. Obrigada pela tua disponibilidade de vir aqui e gravar com a gente. Estamos sempre à tua disposição para a gente contar mais histórias, compartilhar como que é a tua jornada. Conte sempre conosco. Obrigada pela tua participação. Eu que agradeço, Eugênia, e que venham mais histórias para a gente poder contar ainda mais, né, e compartilhar também. Muito obrigada pela confiança. Eu que agradeço. E essas são as histórias coprelianas que nos emocionam, nos dão mais energia, nos motivam, né, e passei boa parte desse podcast aqui arrepiada, assim, porque realmente isso nos motiva. Ouvir as histórias das pessoas, ouvir o que as pessoas estão enfrentando de bom, de desafiador, porque essa é a vida, né, e o Coprelcast também é sobre isso, né, também é sobre pessoas. Obrigada por você que acompanhou até aqui e até a próxima edição. Tchau, tchau.